Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na direção da perfeição espiritual, onde encontraremos a verdadeira felicidade. Hoje, vamos estudar as perguntas 742 e 743 de O Livro dos Espíritos, iniciando o tópico Guerras, do capítulo Lei de Destruição, capítulo 6 do livro 3º de O Livro dos Espíritos. Lembrando aos nossos irmãos que nós estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Temos hoje, para fazer este estudo, Edna Briggs. Meus amores, boa noite a todos. Guilhermina. Que o mestre continue nos abençoando. E Julinha, que eu chamo de Maria Júlia, fica revoltada. Boa noite, que a paz do mestre Nazareno esteja conosco. Gente, vocês que estão nos ouvindo vão estranhar que estamos aqui 4 pessoas estudando 2 perguntas aparentemente curtas. É porque o tema em questão, ele é extremamente profundo, principalmente no tempo em que estamos vivendo agora. O mundo se encontra em transição. E esta transição vem sendo particularmente difícil para nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra. Só que vale uma observação feita por José Raul Teixeira há muitos anos atrás e que eu nunca mais esqueci. Pode haver injustiças no mundo, mas nenhum de nós é injustiçado. Temos que entender que estamos vivendo o momento certo, a época certa, nas situações de vida que são aquelas que nós escolhemos antes de reencarnar. Que não nos revoltemos, que encontremos nesta explicação uma consolação real, que não simplesmente nos enxugue as lágrimas, mas também nos dê forças para não ter que derramá-las. E que não percamos nunca o ânimo. E aí, lógico, a questão das guerras, é melhor que nós venhamos a trazer a nossa guerra para dentro de nós, fazendo a reforma íntima, ainda que com o coração sangrando, mas mudando realmente de posturas. Na pergunta 742, que inicia o estudo, pergunto a Edna: qual a causa que leva o homem à guerra? Meu amor, os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões.
No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. O que eu entendo nesta questão, o que nós entendemos é realmente muito vasto, porque quando o homem está em guerra interior, ele acaba em guerra exterior. Tudo o contraria. Porque ele não habita, a paz não o habita. E ele não é comum com Deus. Então ele vai encontrar a guerra em tudo. O interessante é que a gente para refletir que os homens fundaram o Ministério da Guerra, mas não pensam no Ministério da Paz. E nós precisamos colocar a questão da paz mesmo diante das adversidades, dos desesperos, porque a gente precisa compreender que Deus tem tudo sob controle. Pois se caiu um fio de cabelo da minha cabeça, não foi da autorização dele? Então eu não posso me desesperar. Eu preciso verdadeiramente saber onde a guerra está residindo. E se eu busco me conhecer, eu vou começar a compreender que está residindo os meus sentimentos. Está dentro de mim. Júlia, o que você diz? Analisando essa pergunta, e é comum, se você pergunta a uma pessoa assim, você gosta da guerra? Todos nós dizemos que não gostamos. Somos contra a guerra. Só que nós somos fomentadores da guerra, porque a guerra está no nosso interior. Né? Qualquer adversidade que nos enfrenta, a gente não tem o equilíbrio necessário de repensar e responder com uma atitude mais calma, mais equilibrada. O normal de nós explodirmos. Tem até uma comparação com o autor Faras, que nós somos igual uma panela de pressão. As coisas vão acumulando no nosso íntimo e está pronto a explodir por excesso de ódios, de raivas que nós vamos guardando. E é isso que acontece. Essa nossa raiva que nós temos diariamente, que nós achamos que somos contra a guerra, ela vai fomentando, vai agredindo a vibração do planeta. Então, cada vez que eu explodo, fica um ataque de raiva, essa raiva vai para a energia que nos serve. E no final do dia, cada um contribuindo com uma raiva, com ódio, e essa panela de pressão está aumentando. Até que um dia estoura na própria guerra. Né? As pequenas guerras, né? Que a gente às vezes não quer parar para pensar, refletir, né? Respirar para agir, né? A gente acha melhor reagir e isso é que vai fomentando as guerras. Nada mais é do que o efeito do nosso desequilíbrio, né? E aí nós temos vários motivos de guerra, né? Na antiguidade a gente brigava para domar um povo, para fazer prevalecer, para arrumar mais poder, né? E na atualidade a gente já não quer dominar o povo, vamos assim, para tirar o castelo dele, os poderes dele, mas queremos dominar o povo para vencer as nossas ideias. O outro tem que fazer aquilo que eu penso, não o que ele acha que deve ser feito. Então, na realidade, resumindo no aspecto espiritual, as guerras são fomentadas pelo nosso egoísmo e pela nossa sede de poder. É interessante que, analisando a coisa dentro da visão que Júlia passou, nós transpomos a guerra do plano dos governos, das nações, até para o âmbito pessoal do convívio. Guilhermina teria alguma coisa para nos falar a respeito disso? Analisando de um contexto maior, até vendo o texto exato que os espíritos responderam a Kardec, os espíritos disseram o seguinte, quando a causa do que leva o homem à guerra, no estado de barbárie, que os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque para eles a guerra é um estado normal. Aí a gente pressupõe que estado de barbárie é um negócio bem interessante, né? Porque você analisa o estado da barbárie, quando a gente pensa no estado da barbárie, a gente pensa lá atrás, as tribos, etc. e tal. Mas que aí a gente passa a fazer uma lembrança de todas as épocas, de todas as guerras da humanidade, do Ocidente, do Oriente, etc.
a gente vê que a barbárie ela não se situa num estado de tempo e de espaço. A barbárie está dentro de nós. E aí, quando Júlia fala que das guerras interiores e exteriores, você só tem uma guerra macro, você só tem exércitos marchando sobre outros povos por conta de poder, porque aquele que foi, ele é mandado para ir, mas ele está imbuído daquilo que ele vai fazer. E é essa guerra que, como foi dito pela Edna, quem tem que começar a desenvolver a paz dentro. Por mais que você se contamine, e é fácil você se contaminar, porque você se contamina, você se revolta, você fica injuriado, você fica desesperado, você fica revoltado pelo que o outro faz. Na medida em que a gente começar a olhar para dentro de nós, para ver o que nós fazemos, qual é o nosso comportamento perante o todo, perante o coletivo, onde é que está o nosso comportamento pacífico, harmônico, com relação àquilo que nos agride. Isso no cotidiano. E aí você multiplica isso por milhares e por milhões. Fora o fato de que realmente a questão do poder é interessante. E não é só um poder macro, é o poder micro, é o poder do convencimento, é o poder do que eu acho que tem que ser, não importa o que o outro pense, o importante é que eu penso. E não é tão difícil você convencer 1, 2, multidões, nações inteiras. E é em função disso que a gente tem que entender que nós somos pessoas, nós somos seres individuais que estamos vivendo nesse momento, como foi dito, não por acaso. Nesse momento, nessa época, nesse tempo, e aí é a hora de a gente fazer o nosso testemunho do quanto nós temos consciência do nosso papel perante toda a humanidade. E aí nós percebemos que o conflito que existe à nossa volta, seja ele qual for, ele começa dentro de nós. E aí nos faz lembrar que Jesus disse que não veio trazer a paz, que veio trazer a guerra. Que sabia que uma ideia nova viria trazer situações de conflito, porque nós temos uma tendência à inércia muito grande. E gostamos de cultivar a inércia. Então não é porque ele queria a guerra, ele sabia que isto ia acontecer. E estamos há mais de 2000 anos, né, ainda numa guerra interior, na qual nunca nos reconhecemos como pessoas com uma carga de agressividade e de violência. É interessante observar isso, porque temos que entender que para nos apoquentarmos e entrarmos em conflito, basta seguir as nossas tendências mais instintivas. Agora, para mudar e vencer a fera que existe dentro de nós, é necessário mudar. E para mudar, demanda um esforço enorme. É por isso que eu selecionei 2 perguntas hoje, porque tem material aberto para a gente refletir sobre o nosso íntimo, não simplesmente sobre aquilo que nos cerca. Julinha, a pergunta 743. A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Nos responde os espíritos, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E o que você me diz a respeito disso? É como pouco eu comentei, que se nós fabricamos a guerra, nem que a gente diz que é o outro, mas não somos nós podemos fabricar a paz.
Mas só que não é fácil, né? Como você exemplificou. Para eu criar guerra, eu basta seguir meus instintos. Para eu fabricar paz, eu tenho que realmente me transformar. Ou seja, se eu quero paz, eu não posso me permitir a agredir o outro, nem que o outro até me ofenda, né? Até porque a questão de ofensa eu me ofendo porque eu me permito. Porque se eu não me permitir, ninguém consegue me ofender. A gente lembra do exemplo do Mestre Jesus. Ninguém o ofendia. Podiam falar o que quisessem dele, como falaram, né? Disseram que ele era louco, crucificar. Ele não era, porque a questão da ofensa, aí volta novamente ao nosso orgulho, que eu me sinto tão superior ao outro, né? Que eu não permito me ser ofendido. Então eu me ofendo, porque quem é o outro para me agredir ou para me mostrar que eu estou errada? Então, eu posso fabricar paz. Em vez de revidar com uma palavra agressiva, eu posso revidar com um comentário que leva a pessoa a raciocinar de outro pedido. Ou posso simplesmente me calar e orar para que o outro se equilibre e que eu consiga manter meu equilíbrio, né? Então, tem várias formas de eu fabricar a paz. Basta eu educar-me para essa paz. Eu tenho que realmente querer a paz. E a paz começa dentro de mim. Bom, antes de completar o seu comentário, vamos colocar nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Bom, eu iria passar a palavra para você, mas eu vou pedir a Guilhermina para complementar, digamos assim, para fazer a réplica daquilo que você falou. Os espíritos são muito diretos e objetivos quando respondem essa palavra, né? Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, a questão é o seguinte: enquanto houver o germe, a semente da guerra, quando a gente fala guerra, é tudo aquilo que nos impele a agredir palavras, atitudes, atos ou pensamentos o outro. E na medida que a gente se sente ofendido, aí vem a história da inofendibilidade. Francisco de Assis dizia que o dia que nós alcançarmos a inofendibilidade, o mundo pode desabar e que a gente vai estar tranquilo, light. Então, é a velha história. Enquanto a gente não desenvolver dentro de nós o fato de que nós não somos apenas o máximo, então quem ousa você nos agredir, quem você pensa que é que vai dizer aquilo que eu devo fazer, ou vai dizer aquilo que eu preciso fazer, ou vai discordar do meu pensamento, ou vai discordar. A coisa começa daí, e começa no micro, começa nas pequenas coisas, começa no cotidiano, começa dentro de casa, começa no trabalho, começa no fato de você não permitir que alguém possa ter alguma razão em cima de algum ato que você pratique. Porque você é simplesmente o máximo. Logo, na medida em que você não muda isso passa para o macro. E o macro vira a multidão ensandecida que vai acreditar em alguém que diz: nós precisamos vencer o inimigo opressor. Porque o inimigo opressor está dentro da gente. Se você for aquele que raciocina e pensa, como Júlia disse, aquilo não pode nos alcançar. Seja na agressão micro, macro, em hipótese e em pensamento. É mais ou menos por aí. E aí fala sobre a lei de Deus. Edna? E você vê que nessa situação, quando o outro se julga com a razão, é porque ele não entende ainda de respeitar o espaço do companheiro. Sim. Né? Então, ele quer ganhar pela força das coisas. E aí, obviamente, que sai num atropelo. A gente busca a questão do paraíso, né? O paraíso perdido, para poder alcançar essa paz na Terra. Mas esse paraíso está dentro de nós. Porque quem ainda não encontrou o céu dentro de si, que o procure. Porque o céu não está em outro lugar. Ele está dentro da gente. O cara pode se esforçar muito para te tirar do sério, mas é você que vai falar. Ele não vai fazer isso comigo, porque simplesmente eu não vou aceitar
esse presente, ele não é meu, e eu não vou aceitar isso. E se você não aceita aquilo como um presente, aquela ofensa, ela vai voltar para o ofensor. Ela simplesmente não vai ser tua, e você vai ter a tua paz. Eu só queria fazer um acréscimo. A gente geralmente acha que o outro é o ofensor, né? Seria interessante a gente pensar quando nós somos os opressores, o que é bem mais frequente do que a gente imagina. O outro está errado, eu estou coberta de razão. Então, é começar por aí, onde é que eu estou sendo o opressor? Todas essas considerações que vocês fizeram me fizeram lembrar de um episódio que eu e Julinha vivemos na nossa casa espírita há muitos anos atrás. E, na ocasião, Julinha estava fazendo o estudo do Evangelho e eu era o dirigente da reunião. E o assunto versava a respeito desta questão, não somente do perdão, como também da inofendibilidade. E aí, havia um casal na plateia que tinha recém-chegado. Então, a esposa comentou: é interessante, a senhora está comentando a respeito disso, meu esposo já faz isso há muito tempo. Ele é uma espécie de fiel da balança da família. Ele é o equilibrador de todo mundo. Ele é o apagador dos incêndios. Ele é o bombeiro da família. E é impressionante como é que ele mantém a tranquilidade. E o que ele disse, Julinha? Ele deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Interessante que ele não voltou depois do centro. Ele foi só levar um recado por causa de um problema que eu estava passando. Ele disse o seguinte: a paz é minha e eu não permito a ninguém tirar ela de mim. Eu disse, nem minha mãe eu permito. Então, as pessoas estão em conflito, como é que ele agia? Ele tentava acalmar. Se ele não conseguisse, ele deixava de lado. Não se ofendia e ficava quieto. Não tentava justamente lutar sobre aquele... Naquele momento, ele parava. Quando passava o incêndio do calor, da confusão, ele chamava a pessoa, falava assim, vamos conversar agora. Eu conversava e chamava o povo à razão. Ou seja, isso eu nunca mais esqueci. A paz é minha e eu não permito a ninguém tirá-la de mim. Isso é força. Isso é Você força. percebe? Como diz a oração, o forte não é aquele que discute e agride. O forte é o mais educado. É aquele que está equilibrado, Nossa. mesmo com todo o mundo caindo ao redor dele. Mas ele continuar com a fé em Deus equilibrado. Isso realmente deveria ser o comportamento de todos nós cristãos. Sim. E vai ser um dia, né? Será? Então, gente, que reflitamos a respeito deste episódio e de muitos outros que nos ensinam, porque nós não somos mestres, o mestre é um só. É Jesus. Que nós reflitamos no exemplo dele, que façamos paz em nossos corações e que lembremos sempre que Papai do Céu está conosco, nos abençoando e nos guardando. Que lembremos de louvar a Jesus, porque Ele é o nosso mestre. É aquele que tem que reinar na sala de aula de nossos corações. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Nós estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 12, Amai vossos inimigos. E hoje, especificamente, nós vamos dar início a partir do item 11, um tema que tem por título o duelo, e que realmente ocupa diversos itens, vai até o final do capítulo, até o item 16. São muitos itens aqui, são várias mensagens dos espíritos, e que, em princípio, a gente pode estranhar, poxa, mas um assunto de duelo, uma coisa que não existe mais hoje em dia nos países civilizados. Pode ser que na época do Kardec existia, e é verdade, mas, poxa, tomar 5 itens, várias mensagens, mas vocês tenham como certo que nada que foi colocado neste livro aqui foi colocado sem uma razão. Então, vocês vão ver, mesmo que a gente tome mais de um programa para tocar nesse assunto, porque um programa não vai ser suficiente para analisar 5 itens, vocês vão perceber no final que realmente há ensinamentos super atuais, como a garotada costuma falar hoje aqui, super atuais para nós com relação a duelos, porque o duelo não é só aquele duelo com armas, não é? Letais. Existem os duelos com a arma do pensamento, com a arma das palavras, com a arma do próprio coração. Então, estou apenas fazendo esse preâmbulo para que vocês já fiquem assim, alertas para mais ou menos o que vai ser discutido aqui. Mesmo até que vocês, poxa, mas está fugindo um pouco aqui do que está no texto. Exatamente. Mas porque nós vamos tentar trazer o assunto para o dia de hoje. E nada ninguém melhor que a Marta Batista, que está aqui conosco hoje, justamente com o Pablo na técnica, para dar início a essa nossa conversa, sobre este assunto do duelo. Marta, boa noite para você. Boa noite, Antônio. Então, vamos lá dar prosseguimento, ao estudo do Evangelho, neste capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e tratar de um assunto que, como você bem destacou no início, é um assunto que parece estar desatualizado, mas ele está mais atual do que nunca. Ele é mais atual do que nunca. O duelo. Então, vamos ver a primeira instrução sobre o duelo, veio através de Adolfo, o bispo de Alger, e chegou em Marmande, 1861. Vamos ver então o que Adolfo nos fala sobre o duelo e vamos depois tentar fazer uma correlação do duelo do passado com o duelo atual, aquele que existe ainda hoje, mas sob formas diferenciadas, As armas agora são outras, A arma agora é a internet, são as palavras, São situações diversas em que o pensamento, como você muito bem destacou, quando começou a falar, e nós vamos ver que essas armas são tão letais quanto as armas de fogo, Ou até mesmo, a espada, como acontecia também, o sabre, com os militares, Muito bem, então vamos ver o que Adolfo nos fala. Verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta por um instante que seja do rumo certo. Com o olhar incessantemente dirigido para a meta que deseja alcançar, pouco lhe importa que as dificuldades e os espinhos do caminho possam arranhá-lo. Eles apenas roçam nele, levemente, sem o ferirem, sem o impedirem de continuar sua caminhada. Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria
é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão iludidos, como estáis, pelos vossos preconceitos, veríeis isso como uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então vamos fazer uma pausa aqui nesse primeiro parágrafo, né, e começar a destacar aqui o que Adolfo nos quer comunicar, né? Então ele fala aqui sobre a postura daquele que está mergulhado num planeta de expiações e de provas, que é o planeta Terra, e a forma como ele recebe, né, a recepção das aflições, das dificuldades, né, dos problemas que surgem e que nós sabemos que, de um modo geral, são provas, né? São provas que nós devemos passar para que possamos aprender um pouco mais, né? Porque as provas são para isso, né? Quando a gente está num colégio, que o professor, numa turma, começa a nos oferecer testes, né? E depois, mensalmente, ele oferece uma prova, né? No final do ano, você só ultrapassará aquela dificuldade, né? Você só vai passar de ano e se colocar mais adiantado se você realmente tiver um retorno, um feedback em relação a essa prova, né? Ou a esses testes, né? Porque às vezes são testes que vão ser somados e depois vão ser fazer uma média junto com a prova, né? Se você for bem na prova, se você demonstrar, o que é ir bem na prova? É demonstrar que você entendeu aquela disciplina, que você entendeu aquela matéria específica, aquele conteúdo, né, em relação àquele bimestre ou aquele mês que o professor está pedindo, está cobrando. Então, a mesma coisa é o planeta Terra, é uma escola, né? É uma casa e é uma escola. E como escola, ele nos pede provas constantes. E as provas são para que nós desenvolvamos a nossa parte intelectual e, logicamente, no exercício, né, de desenvolvimento da parte intelectual, a gente vai exercitar também o crescimento, o progresso moral. Então, tudo vai depender da recepção que a gente tenha dos problemas. Então, ele chama a atenção, né, que existem pessoas, como ele diz, que são grandes de fato, né? Somente você pode julgá-lo grande se ele encarar a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo. Então, esse que encara a vida assim, não vai se deixar arrastar por problemas secundários, que são problemas que incidentalmente acontecem no decorrer da caminhada. Então, alguém te injuria, alguém te ofende, alguém te prejudica. Se você, né, for se deter nessa pessoa, nesse aspecto negativo da injúria, da ofensa, né, do prejudicar, do quanto você saiu prejudicado, você vai se perder, você vai esquecer e perder o alvo, o objetivo que você tem a seguir. Então, é isso que ele diz. Aquele que realmente consegue administrar bem, ele vai pensar de forma bastante consciente, ele vai ser uma pessoa totalmente desligada do orgulho e da vaidade. E ele, então, não vai colocar aquele problema, aquele dilema que ele realmente foi prejudicado, ofendido, vilipendiado, enfim, ele não vai colocar aquilo na frente do alvo que ele tem. Qual é o alvo? Progredir e ser feliz. Desenvolver o seu intelecto e o seu moral, né? Aprender a ser uma pessoa mais moralizada, a ser mais cordata. E, lógico, você precisa de humildade para que você realmente encare dessa forma. Porque muitas vezes somos, sim, ofendidos e maltratados e prejudicados. Mas se você pensar, né, que você não vai dar importância porque você não é nada daquilo que a pessoa falou acerca de você, você então deixa aquilo passar e segue o teu caminho. Segue o teu caminho aprendendo lições. Aprendendo as lições que as provas da vida têm para você. Mas se você parar para se deter naquele caso,
você vai usar o orgulho e a vaidade como tônica naquele problema, na resolução daquele problema. E aí você pode, então, começar a se perder de que maneira? Como nós falamos no programa da semana passada, a questão da vingança, né? E do ódio. Porque você vai começar a fomentar um ódio dentro de você, esse ódio vai te levar a ideias de vingança, e as ideias de vingança podem te levar a engendrar estratégias para prejudicar determinada pessoa que te prejudicou, que te passou para trás, que te vilipendiou, enfim, que fez você passar por alguma dificuldade. Ora, no que você está engendrando a vingança, que é diametralmente oposta à ideia de amor, de justiça e de caridade, você saiu totalmente do foco. Você saiu do caminho, né, de aprendizado, de crescimento moral e até mesmo intelectual, porque você usou a tua mente de forma negativa. Você usou sim a tua mente. Você está exercitando sim a mente, mas de forma negativa. Porque você está exercitando para engendrar estratégias de vingança que podem resultar num duelo. Num duelo, hoje, no século XXI, não mais com sabre, não mais com uma pistola, né? Mas um duelo em que você se vinga ofendendo e deixando a pessoa com a imagem denegrida na internet, por exemplo, né? Ou então entre os amigos comuns, ou se a pessoa é um conhecido do trabalho, né? Não vamos falar em amigos, porque se ele fez isso contra você, né? De fato ele não é um amigo, mas é um conhecido de trabalho, é um colega de trabalho, e aí você pode então, não, peraí, já sei, ele vai me pagar pelo que ele fez, ele estragou a minha vida, eu vou denegrir o nome dele, mas de leve, porque eu sei que eu estou errado, que eu não devo fazer isso, porque isso é contra a lei de caridade, a lei de amor, a lei de justiça. Você é injusto quando faz isso. Então, a justiça cabe a Deus, e nós não podemos fazer isso. E você, então, vai aos pouquinhos, fomenta ali contra a pessoa, com um grupinho, depois, num tempo depois, um mês, 15 dias depois, você fomenta uma intriga ali com outro grupo, no trabalho, e aí você vai, né, minando todo aquele espaço, todo aquele ambiente de trabalho, e até que a pessoa chega um dia, como nós vimos naquela lição sobre a vingança e o ódio, o que acontecia? A pessoa chega num lugar onde ela era querida, né, amada, e chega e recebe olhares estranhos, né? Não é bem tratada, você sente que a tua presença não é mais querida como era antes. Então, antes que a gente parta para esse duelo, é preciso que a gente lembre, né, do foco que nós temos. E, logicamente, que a gente comece a deixar de lado a nossa vaidade e o nosso orgulho. Então, é isso que é importante que a gente veja. E ele segue, né, Adolfo segue dizendo: o homicídio cometido por duelo é crime. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em hipótese alguma, de atentar contra a vida de seus semelhantes. É crime aos olhos de Deus, que traçou a vossa linha de conduta. Neste caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoados de acordo com o que vós mesmos tiverdes perdoado. Pelo perdão, aproximai-vos da divindade, porquanto a clemência é irmã do poder. Então, olha que interessante essa frase. A clemência é irmã do poder. Então, o poder não está mais daquele lado que nós pensávamos antes, né? Que é no lado daquele que não deixa, não, eu tenho que defender a minha honra, né? Porque como assim? Como é que fazem isso comigo? Não, o poder não está do lado da vingança, do ódio, né? Daquele que acha que foi desonrado, né? Não. O poder está no lado daquele que segue a lei que rege o universo, que é a lei de amor, justiça e caridade. Esse é o crivo. Então o poder está do lado deste que segue a lei do universo.
Vamos então começar a desconstruir aquilo que nós tínhamos construído no passado. Ah, mas poxa, por que eu já não tenho essa ideia correta? Não, porque Deus assim quis, que nós caminhássemos, criados simples e ignorantes, nós caminhássemos numa jornada, numa grande jornada de crescimento. E nessa jornada de crescimento, cada um cresce da maneira que acha melhor. Mas se nós temos tudo isso que a doutrina espírita nos oferece, né, que nos esmiuça, que nos mostra de forma tão clara como nós devemos seguir a lei para sermos felizes, para termos tranquilidade, para termos a consciência tranquila, paz no coração, por que vamos seguir do mesmo jeito que seguíamos antes? O que nós conseguimos? Vamos nos perguntar, mas eu não me lembro de nada que aconteceu antes. Mas espera aí, veja a tua vida como está hoje. Mesmo que você seja independente de ser pobre ou rico, você deixou de ter problemas? Não. Essa resposta é não para todos. Todos têm problemas. Todos têm aflições. Todos têm dificuldades. Então, sofrimentos. Ora, se todos têm, é porque o que nós fizemos não foi o mais correto. As decisões não foram as mais corretas. Porque, caso contrário, hoje nós seríamos felizes, tranquilos, teríamos paz de espírito, mesmo diante da dificuldade, mas não é o que acontece, né? Nós ficamos aflitos, desesperados por qualquer tipo de problema, mesmo quando eles são simples. Isso nos aflige. Ora, então nós percebemos que o que nós fizemos não nos trouxe felicidade. Se não nos trouxe felicidade, cabe a nós fazer o quê? Desconstruirmos essa maneira como nós entendíamos a vida, né? Que não vou levar para casa, como assim? Me ofendeu? Não vou deixar isso barato, né? Era assim que a gente falava. Mas isso não nos trouxe paz nem felicidade. Então vamos aprender a desconstruir, e essa frase aqui é um bom mote para nós começarmos a construir um novo paradigma de felicidade, né? Que é justamente quando ele diz que o poder está não do lado, né, da vingança, e sim da clemência. Olha que interessante. Muito bem, e ele segue dizendo aqui, o verdadeiro reino de Deus, porque ele diz, né, que enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir do vosso globo para sempre a animosidade, a discórdia, a guerra. Um ponto aqui que eu esqueci de falar e que eu acho importante, eu lembrei agora, é o fato de nós termos armas diferenciadas, né, hoje, no século XXI, para os nossos duelos, que são as armas da internet, das palavras, do pensamento maléfico, não significa que nós não vamos ser avaliados por Deus como assassinos e como suicidas. Porque existe uma questão no duelo que a gente precisa lembrar. O duelista é visto por Deus como assassino, ele tem um erro duplo, assassino e suicida. Ora, nós não vamos deixar de ser vistos assim e avaliados por Deus só porque a arma é diferente. Não, mas agora não é arma de fogo, agora não é o sabre, agora não é a espada, então não vai ter esse problema, não. Que isso, beleza, tô bem, tô livre. Não, você vai ter que responder por isso que você fez. Porque você, no que você engendra estratégias através da internet, de pensamentos, de palavras maléficas, que vai minando, né, a vida da pessoa, você está assassinando. E o ato que você comete, né, de assassinar, porque você pode ter esse retorno, esse reverso pode se voltar contra você, você será um suicida também. Porque isso pode reverter contra você. Não é só arma de fogo, né? Então, vamos pensar sobre isso. A gente tem que pensar. Nós estamos aí numa escola
para crescermos, para progredirmos, para passarmos de ano. Mas se nós não tivermos preocupação, né, em como vai ser o nosso desempenho, depois nós vamos ficar na segunda época, nós vamos repetir o ano. E isso não é nada agradável. A gente tem repetido o ano há muito tempo, há uns bons milênios. E a gente não se sente feliz por isso. Estamos infelizes, amargurados, né? Não temos paz na nossa consciência. Então vamos pensar sobre tudo isso. E ele segue dizendo que ele nos diz que enquanto houver, né, alguém morrendo, caindo, tombando, né, pelas mãos do homem, o sangue correndo sobre a terra, não haverá justamente essa paz e esse encontro do verdadeiro reino de Deus. Ele não terá chegado e nós não estaremos felizes e pacificados dentro dele. E ele segue dizendo: então a palavra duelo só existirá na vossa língua, como uma antiga e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão como antagonismo entre eles que a nobre rivalidade do bem. Então, que meditemos sobre isso, e eu recomendo que a gente leia um texto da Revista Espírita de 1862, que fala sobre o duelo. Deixa eu ver o título. O título é O Duelo, né? O médium é o senhor Guipon, e quem ditou a mensagem foi o pai do médium. Deixa eu ver o nome dele aqui, que eu não decorei. Peraí. Teu pai, Antônio. É o Antônio, o pai do médium Guipon, que ditou a mensagem. A mensagem é fantástica, né? Nós temos pouco tempo e eu vou só fazer um breve resumo, rápido, né, em 2 palavras, do que ele fala. Ele fala o que é o duelo, do ponto de vista espiritual, né, do ponto de vista que a gente entenda, né, com a transcendência espiritual, e depois ele fala das consequências espirituais que aquele, né, os duelistas vão ter, e as consequências humanas. Então, eu vou falar o lado positivo primeiro, para que a gente fique animado a não só ler o texto, como a seguir o conselho de Adolfo, o bispo de Angers, a não duelar mais, né? Ele nos fala que aquele que por humildade, né, tiver passado por alguma ofensa, alguma situação difícil, né, mas por humildade, como Cristo, tiver suportado o maior ultraje e por amor a Deus, perdoado de coração, além das recompensas celestes, né, de outra vida que normalmente as pessoas que seguem o caminho do bem têm, ele ainda terá a paz do coração e uma alegria incompreensível. Quer dizer, incompreensível por nós, né? Quando a gente lê os relatos dos espíritos felizes no livro Céu e Inferno, a gente vê, eles sempre falam: não, eu não posso descrever as alegrias que eu estou tendo aqui no mundo espiritual, agora que eu regressei ao mundo espiritual. Mas então, que a gente pense sobre isso, reflita. E nosso tempo está esgotado. Antônio, passo para você se despedir. Tá tudo bem, mano. Vamos ficando por aqui e no próximo programa nós daremos prosseguimento a este assunto. Por hora, muito boa noite a todos e muita paz. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.